e Deus o usou de maneira peculiar para que ele escrevesse a estas pessoas que estavam dispersas. Geralmente, quem está disperso, quem não tem moradia fixa, está um tempo aqui, outro tempo ali, outro tempo acolá, quase que passa imperceptível em alguns lugares. Mas Deus teve este cuidado de orientar o seu servo, apóstolo Pedro, para que ele escrevesse a estes irmãos que estavam vivendo nesta condição, como ele chama aqui, de peregrinos e forasteiros. Então, quando nós observamos esta expressão, peregrinos e forasteiros, ela assemelha-se a nós que outrora vivíamos no pecado, enraizados no mundo, mas uma vez que o evangelho foi pregado e Jesus atraiu para si a nossa alma, foi gerado fé e arrependimento em nosso coração e nos entregamos totalmente ao Senhor para ser por Ele perdoado, liberto e transformado e servi-lo com gratidão, com alegria e com prazer. Então, o Senhor Jesus disse que agora nós não somos mais do mundo, não somos mais do mundo, porque Ele nos salvou do mundo, Ele nos tirou, nos libertou. Vivemos, porém, no mundo, no entanto, não somos do mundo. Então, é o que Jesus disse, Ele nos chamou do mundo para si e agora nos envia ao mundo para pregar a sua palavra e dar testemunho do seu poder. Então, uma vez que nós somos tirados deste mundo, fomos comprados pelo Senhor nosso Deus, através do sacrifício de Jesus, nós não pertencemos mais a este mundo. Vivemos aqui como se dele não precisássemos. É a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza-se. Então, o mundo combate contra nós. O poder do mundo é um poder letal, que fere, que mata, que destrói. E aqueles que estão servindo a Deus já estão identificados com Ele e desligados com o mundo, porque a palavra de Deus diz que nós morremos para o mundo e o mundo para nós. Então não deve ter entre nós e o mundo nenhum tipo de amizade, de convivência. Porque o mundo nós já sabemos como é, e nós estávamos lá. Agora nós estamos na presença de Deus e sabemos também como é. Então não podemos estar na presença de Deus flertando com o mundo, enamorando-se com as belezas, as delícias do mundo. E quando Pedro diz esta expressão, ele pede como a peregrinos e forasteiros para trazer à nossa lembrança que nós, embora estando aqui, não somos daqui. O nosso lugar não é aqui. Nós agora pertencemos a uma outra pátria. Nós agora temos um outro Senhor a quem servimos, é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que a nossa pátria está nos céus, donde esperamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Um corpo incorruptível, imortal e glorioso. É isso que nós estamos aguardando. E enquanto aguardamos, nós confessamos que aqui somos estrangeiros e peregrinos. Estes irmãos estavam vivendo nesta situação. E o que foi que Pedro escreveu para eles? Para que eles, dizendo que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, dos deleites, dos prazeres que são próprios deste mundo. Para que se abstenham, separem-se, não dê brecha, não dê oportunidade, não se enamore com esses desejos, mas procure mortificá-los, para que eles não tenham nenhum poder de influência sobre a nossa vida. E estas concupiscências carnais, elas combatem contra a alma. Por quê? Porque agora, como forasteiro e peregrino, estamos servindo a Cristo. Então, quem está no controle, no domínio da nossa vida, não é mais a carne, mas é o Espírito. Quando Paulo escreve à igreja de Gálatas,
ele diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, para que não façais o que quereis. Por quê? O espírito vai nos levar para servir e adorar a Deus. A carne vai ser influenciada pelas concupiscências mundanas a fazer a vontade do mundo e, portanto, não servir a Deus. Então, estas concupiscências agora, elas combatem contra a alma, porque a alma foi salva por Cristo. Então, ela não está mais contada como sendo do mundo, ela agora pertence a Cristo. Mas estas concupiscências que ele disse aqui, elas combatem contra a alma, porque é na alma que se desenvolve os desejos, os prazeres, as vontades. Tudo é influenciado na alma. O corpo é simplesmente um servo. O corpo faz o que a alma deseja ou o que o espírito deseja. O corpo é um cumpridor de normas. Somente isto. O corpo em si ele não tem esses desejos, mas a alma tem. Como o espírito também tem. Só que o espírito, ele puxa para as coisas de Deus. E a alma, quando não está interligada com Cristo, ela está ligada à natureza carnal, que é pecaminosa, então todos os prazeres carnais e apetites desordenados deste mundo, eles encontram na nossa alma um caminho aberto para ali se manifestar e despertá-la para determinados desejos e práticas, e ela então coloca a sua influência sobre o corpo e o corpo cede. Então é assim que as coisas acontecem. Mas o que Pedro está escrevendo aqui, ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Quando eu tenho conhecimento de que aqui eu sou um peregrino e um forasteiro, isso deve me despertar a prudência e o cuidado em saber que aqui eu não tenho morada permanente. Aqui eu não devo estar enraizado, presos às coisas desta terra. Eu preciso estar voltado às coisas de cima, que a palavra de Deus diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Então, nosso foco agora está voltado para as coisas de Deus. Mas caminhamos neste mundo, como eu disse. Agora, não podemos nos comprometer com este mundo e com as suas práticas, principalmente estas concupiscências carnais que não deixam de combater contra a alma. Elas combatem, elas lutam, elas guerreiam, porque elas querem entrada na alma, ela quer um espaço, ela quer uma oportunidade. E se nós não tivermos vigilantes e cuidadosos, pode em algum momento abrir uma brecha, e estas concupiscências, elas vêm com um ímpeto tal que vai controlar, dominar a alma da pessoa, e a pessoa vai levar o corpo à escravidão em submissão a estas práticas desejáveis pela alma, que são concupiscências carnais. Elas combatem, elas lutam, elas guerreiam, elas querem a todo custo encontrar um caminho aberto para então nos levar a fazer a vontade e os desejos destas concupiscências. Então, quando Pedro alerta estes irmãos, ele está dizendo: olha, vocês não podem se esquecer que aqui vocês não são residentes, vocês não são fixos dessa terra, vocês não pertencem mais a esta terra. Vocês agora estão aqui simplesmente, como ele diz aqui, como peregrinos e forasteiros. Vocês estão apenas de passagem. Então não se prenda a lugar, não se prenda às coisas, não estabeleça raiz neste mundo, mas atravesse por ele, no tempo que é permitido por Deus. Logo, esta nossa viagem, esta nossa caminhada por este mundo, ela vai terminar. E nós vamos, então, em direção, como peregrinos e forasteiros, nós vamos em direção ao nosso lugar que Deus preparou para nós. Lá, sim, segundo a promessa de Deus, é a nossa morada eterna.
Lá nós não vamos ser forasteiros e peregrinos. Lá nós vamos ser residentes. Vamos morar, vamos habitar, vamos estabelecer-nos lá. Enquanto aqui no mundo, isto não é possível ao verdadeiro cristão. Por isso ele deve ter o seu coração e a sua alma o desprendimento para não se apegar às coisas deste mundo, porque elas podem enredá-lo num laço e a pessoa fica preso e esfria na fé e perde o ânimo, deixa de servir a Deus e volta a ceder às concupiscências carnais que combatiam contra a alma, mas que encontraram acesso na vida de uma pessoa por falta de vigilância, por um descuido, uma distração, uma falta de atenção e de saber que aqui não somos residentes, somos simplesmente peregrinos e forasteiros. Então vamos seguir sendo forasteiro, peregrinando por estas ruas, peregrinando por este mundo, mas sabendo que a nossa moradia fixa, final e eterna, ela está reservada pelo Senhor Jesus. Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E indo e preparando lugar, eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Vocês não ficarão como peregrinos e forasteiros a vida toda. Chegará o momento em que o Pai dará a ordem e o Filho então vem buscar estes que ele resgatou deste mundo e que agora para o mundo são considerados como estrangeiros, como estranhos, como alguém de uma outra moradia. E, portanto, aqui é chamado de peregrino e forasteiro. O peregrino, o forasteiro, quando ele caminha por este mundo, ele não leva muitas coisas, ele leva somente as coisas essenciais. Por quê? Porque ele não tem residência fixa aqui. Então, se ele traz muitas coisas e se fixa no lugar, ele vai passar a estabelecer-se na terra, vai amar a terra, vai desejar ficar ali, vai perder a sintonia com os céus e vai se contentar com aquela vida que está levando. A semelhança de Ló, quando chegou em Sodoma e Gomorra, ele ganhou até uma cadeira na porta da cidade, quer dizer, ele ganhou o respeito e a consideração das pessoas. E era tudo o que ele queria, era ficar ali naquela cidade. Quando Deus disse que ia destruir a cidade por conta do pecado que tinha chegado às suas narinas, os anjos avisaram a Ló, mas ele se demorou. E os anjos então o pegaram com força, o pegaram com violência e o arrancaram de lá. E ele ainda reclamou. Ele disse aos anjos, assim não. Ué, como assim não? Como é que ele queria ser tratado? Um juízo que estava para acontecer, Deus, por misericórdia, em atenção à oração de Abraão, a oração intercessória de Abraão, enviou anjos para livrar Ló, mas ele não quer que o anjo se livre no momento certo. Ele quer ficar lá, como que diz, folgado. Se o anjo não toma aquela ação com Ló, ele teria perecido em Sodoma e Gomorra. O anjo o tirou com força, contra a sua própria vontade. Porque ele disse assim não, então ele queria ficar mais tempo lá. E o tempo dele já tinha terminado ali. Deus precisava tirá-lo para executar a cidade. E há muitos irmãos na fé que já por um longo de tempo vêm servindo a Deus, mas parece que ultimamente encontraram na porta da cidade um lugar para se sentar, para se aparentar com o povo, para ganhar a confiança daqueles que não servem a Deus e criar ali aquele tipo de amizade. E isso é ruim, porque aquele povo que não obedece a Deus, que vive em constante transgressão e desobediência, eles estão atraindo para si o juízo. E quando o juízo de Deus vier, se aquele que estava ali e agora sente-se parte da terra, está enraizado no lugar, ele pode perder-se. Então tem razão quando Pedro diz, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais
das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Como é que nós vamos combater estas coisas, estas concupiscências? Tendo o nosso viver honesto diante de todas as pessoas. Viver com honestidade, viver com pureza, viver com verdade. E diz mais aqui, para que naquilo que eles falam mal a nosso respeito, eles possam, através das nossas obras, glorificarem a Deus. E ver que nós, em verdade, servimos ao Senhor com fidelidade. Então, somos aqui peregrinos. Somos aqui passageiros. É a semelhança de um transporte. Quando nós precisamos ir de um lugar para o outro, nós pegamos um transporte. Mas nós não fazemos moradia dentro do transporte. Não dizendo, não, agora que eu entrei dentro do transporte, agora não saio mais, vou ficar aqui até morrer. Não. Aquele transporte não é nosso. Ali não é o nosso destino. Nós o pegamos para ir de um lugar a outro. Então, quando chegar no nosso lugar desejado, nós vamos deixar o transporte e vamos descer. Então, vamos para o nosso destino. A nossa caminhada aqui na Terra é assim. Enquanto nós não chegarmos à presença de Deus lá na mansão celestial, nós estamos de passagem, estamos caminhando. Mas vai chegar um momento em que nós vamos sair de cena deste mundo e vamos direcionar para o lugar que Deus preparou. Mas enquanto aqui, considere-se um forasteiro, um peregrino e forasteiro. Seja isto que domine a sua mente e o seu coração. Porque quando você lembra-se de que você aqui não tem nada, você tem algo reservado por Deus na mansão celestial. Veja o que Abraão e muitos dos patriarcas, como era a condição deles. E olha que eles receberam grandes promessas de Deus. E, portanto, eles não se prenderam ao lugar, mas eles confessaram-se como peregrinos. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, sem ter recebido o cumprimento das promessas. Eles creram na promessa, mas ela tinha um tempo para cumprir, só que a vida deles foi limitada antes do cumprimento da promessa. Tá? E aqui só um parênteses, tem pessoas que dizem que quem tem promessa não morre. Isso não é verdade. Aqui eles tinham promessas, mas morreram porque chegou o tempo deles. Mas a promessa não morreu. A promessa seguiu para cumprir. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram, observe, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, se Abraão, se os patriarcas confessaram já lá na sua época que eles eram peregrinos e forasteiros na terra, e agora Pedro nos designa como peregrinos e forasteiros lá no primeiro século. Nós já estamos agora no 21º século. Agora ainda continuamos sendo peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem, estamos numa caminhada. Não podemos parar, não podemos olhar para trás, não devemos criar atalho. Devemos seguir o caminho certo que foi estabelecido por Deus para a nossa vida, mas sempre confessando e tendo a ciência de que nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Viva como um peregrino e um forasteiro. É como se fôssemos um mochileiro. Pega-se uma mochila, bota algumas peças de roupa, alguns pertences, coloca nas costas e vamos caminhar. É uma viagem de ida e não tem volta. Então nós estamos caminhando, estamos indo em direção a este lugar que o Senhor preparou. Não estamos caminhando um tempo e depois voltamos lá onde estávamos. Não. De lá nós já passamos, nós estamos seguindo, nós já estamos à frente, estamos adiantando.
E a palavra de Deus que muitos se deixaram levar e ficaram para trás. Recuaram, desistiram. Mas a palavra de Deus afirma que Deus não tem prazer naqueles que recuam ou desistem, mas naqueles que perseveram para a conservação da alma. Então, aqui nós precisamos identificar, discernir estas concupiscências carnais que combatem contra a alma, fechar as brechas, não permitir que elas encontrem lugar na nossa vida, e assim fazendo, nós teremos a graça de Deus e a misericórdia de Deus para nos sustentar, e nós vamos continuar caminhando, seguindo adiante. E perto está o dia de chegarmos à nossa morada definitiva e celestial. Mas enquanto aqui, não se esqueça, nem eu devo me esquecer, que nós somos peregrinos e forasteiros. Eu sou, você é, ele é, nós todos somos. Então vivamos desta forma. Desprenda-se das coisas do mundo, porque você está livre para servir a Deus. Siga caminhando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, peregrino e forasteiro, siga seu caminho, continue olhando para o alvo, firme, certo, resoluto, decidido. Caminhe para a frente, olhando para Jesus. Logo, logo, terminará a nossa jornada de peregrino e forasteiro, e então iremos habitar por toda a eternidade no lugar celestial preparado pelo Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.